Pessoal, então assim, ó, dando continuidade, tá, à nossa matéria. Sistema sensorial. Lembrando que a gente já falou de sistema nervoso. Qual é o fundamento do sistema sensorial? Carregar e receber estímulos e enviar para o sistema nervoso, que vai decodificar e reenviar, então, para o sensorial. Então, toda a função da visão, olfato, tato, audição, paladar, é simplesmente fazer o quê? Receber os estímulos externos, enviar esses estímulos externos para o sistema nervoso, lá no sistema nervoso vai ser decodificado, ele reenvia e os sentidos, tá? O sistema sensorial vai responder a esses estímulos. Sistema endócrino, tá? Próximo, é um dos mais complexos. Sistema endócrino. O sistema endócrino, então, ele é formado pelo quê? Formado pelas glândulas. São elas tireoide, hipófise, hipotálamo, pâncreas, glândulas sudoríparas, glândulas salivares. São glândulas que formam, então, o nosso sistema endócrino. Essas glândulas têm a função de quê? De produzir hormônios. Hormônios estes, que são o quê? Proteínas com alguma função dentro do organismo vital, e essas funções vão ser ligadas a uma célula-alvo. O que é uma célula-alvo? É a célula a qual aquele hormônio vai agir. Ele não vai agir em qualquer célula. O hormônio vai agir na sua célula específica, na sua célula-alvo. Qual a função destes hormônios, então, produzidos pelo sistema endócrino? Principalmente, regular metabolismo, auxiliar a defesa do organismo, porque eles vão ajudar o sistema imune a defender o corpo, produção de gametas, então a formação de hormônios como progesterona, estrogênio e testosterona, tá? Que é por glândulas, então, do sistema endócrino, vão auxiliar a formação de novos gametas, de ócitos e de espermatozoides, e auxilia na absorção de nutrientes. O pâncreas, por exemplo, faz alguns hormônios responsáveis por absorção de alguns nutrientes. Rapidinho, tá? Um exemplo de como é que funciona o sistema endócrino. Vamos lembrando que isso é um ciclo, tá? Então, o hipotálamo produz o hormônio chamado TRH. TRH tem sua célula-alvo aonde? Na hipófise, na parte glandular da hipófise. O momento que o TRH age sobre a hipófise, faz com que a hipófise produza TSH. Produzindo TSH, ele vai para o sangue e vai em direção aonde? A tireoide, tá? Que é uma glândula que se encontra bem na lateral da faringe, traqueia. Essa tireoide, então, vai sobre a ação do hormônio TSH produzir os hormônios tireoidianos T3 e T4. Qual a função dos hormônios T3 e T4? Eles têm a função de metabolismo basal celular. Tá? Então, todas as células vão agir sobre a ação de T3 e T4. Quando eu tenho o valor de T3 e T4 altos ou fisiológicos, a gente tem o chamado feedback positivo. Quando isso acontece, cessa a produção ou diminui drasticamente a produção de TRH e TSH. Tá? Aumento de T3 e T4, cessa a produção de TRH e TSH devido ao feedback positivo. Quando a gente tem os níveis de T3 e T4 baixando no sangue, no nível abaixo do fisiológico, a gente tem o chamado feedback negativo. Baixou T3, T4, vai automaticamente aumentar TRH e TSH para que T3 e T4 aumente novamente. T3, T4 baixa, chama-se feedback negativo, o hipotálamo percebe isso, aumenta a produção de TRH, manda para a hipófise, aumenta a produção de TSH, manda para a tireoide, aumenta a produção de T3 e T4 para manter níveis fisiológicos. Basicão de como acontece, isso é o básico.
Mudando de sistema. Sistema urinário. Aquilo foi só um exemplo de como é que funciona o sistema endócrino. Sistema urinário. Ele tem qual função? Tem como função produção de urina e eliminação dessa. Dentro dessa urina, ele vai excretar medicamentos, que tem excreção via renal, tá? A maioria deles, toxinas, e tudo que for recolhido no sistema vai ser excretado, tudo que for restos, toxinas celulares vão ser recolhidas pelo sangue, levadas até o rim para que esse excrete, então, via urina. Quais são as principais partes do sistema urinário? Nós temos os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Vamos falar de cada um deles. O rim. O rim é a unidade funcional, então, o órgão funcional do sistema urinário, sendo que a sua unidade funcional é o néfron, que se encontra, então, aqui, ó, no parênquima renal, tá? Vai se encontrar aqui nessa zona cortical do rim. Aqui a gente tem uma série de néfrons que são os responsáveis pela formação da urina, pela filtragem do sangue e formação da urina. Também tem a função de controlar as concentrações de cálcio e sódio no organismo, cálcio, sódio, fósforo, potássio, porque a excreção desses componentes é renal. Então, isso é decidido no rim, o quanto fica e o quanto sai. A maior parte vai ficar, muito pouco é eliminado via renal. Como já falei, a eliminação de medicamentos e toxinas também é via renal, vai sair junto na urina. E tem a importância de controlar a pressão arterial através da produção de renina, tá? Um hormônio, uma enzima que vai agir, então, sobre o sistema cardiovascular. Depois, logo abaixo dos rins, seguido, nós vamos ter quem? Os ureteres, tá? O ureter, ele nada mais é do que um cano que vai levar a urina formada no rim até a bexiga. Então, chegamos aonde? Na bexiga. A bexiga tem a função de armazenar urina. Por quê? Porque ela é uma bolsa muscular que vai se enchendo, tá? Conforme o rim produz urina, ela vai se enchendo até que não suporta mais nada de líquido e vai ter o quê? Aí a passagem da urina sai da bexiga, vai para a uretra, onde a urina é exteriorizada. Levando em conta que no sistema urinário, a uretra no macho tem duas funções, tanto a função de excreção de urina quanto saída de esperma do sistema reprodutor. Tá? Então, vai fazer parte dos dois sistemas, que na fêmea a uretra tem apenas valor para o sistema urinário, onde sai urina. Tá? O canal vaginal é separado do canal urinário. Aqui um modelo melhor do rim, mostrando bem, aqui ó, isso é um néfron, tá? Onde entra o sangue é limpo, tá? O que não pertence mais vai sair aqui nessas alças, chamadas alças de Henle, aqui embaixo a alça de Henle, túbulos contorcidos, aqui a formação da urina, que vai para o túbulo coletor maior, deste túbulo coletor, isso vai desembocar aqui dentro dos cálices renais, que é na pelve renal. Daqui, dos cálices renais, vai via ureter para a bexiga, então, a urina. Sistema reprodutor. Levando em consideração o sistema reprodutor, ele vai ter duas formas, ao contrário de todos os outros, que é o único para todas as espécies. O sistema reprodutor, ele se divide em masculino e feminino. Então, primeiro, o sistema reprodutor masculino, ele é formado pelos testículos, que tem o quê? A função de armazenamento de produção de espermatozoides e produção de testosterona. Então, no testículo
vai acontecer a produção das duas coisas. Lembrando que a testosterona não é formada apenas no testículo, mas em outros locais. Então, tu tem outras fontes de fornecimento de testosterona, tanto que a fêmea também tem testosterona circulante. Depois, nós temos o epidídimo, que é logo acima do testículo. É o local que faz armazenamento e maturação dos espermatozoides. Esses espermatozoides, então, após a maturação, vão ir direto para os ductos deferentes, aqui ó, ductos deferentes, que vão levar esses espermatozoides até onde? A vesícula seminal, que serve para armazenar esses espermatozoides, tá? A vesícula seminal, ela tem a função de produzir um líquido alcalino, uma secreção alcalina, tá? Que vai se misturar junto com o que produz a próstata. A próstata vai produzir também um líquido, tá? Altamente nutritivo, que vai ter a função de nutrir os espermatozoides. A próstata produz então um líquido nutritivo que vai ter a função de nutrir os espermatozoides dentro da vesícula seminal, que vai gerar um outro líquido alcalino que tem a função de dar volume então ao sêmen, tá? E manter esses espermatozoides vivos. Da vesícula seminal, então esses espermatozoides vão vir via uretra quando necessário, quando ocorre a cópula, vem via uretra e vão sair via ejaculação. Sistema reprodutor feminino, tá? Ele é um pouquinho menos complexo, então ele é formado pelo ovário, que tem a função de produzir os óvulos, e os ócitos, os óvulos, e a função de produzir estrogênio e progesterona. Depois a gente tem os cornos uterinos e o corpo uterino, essa estrutura aqui, ó, em V, tá? Que vai das trompas, aqui as trompas, ovário, trompa, corno uterino e corpo uterino, até o final da cérvix uterina, que é o que fecha esse canal para o meio exterior. O corpo uterino é onde ocorre a fecundação e é onde vai acontecer a gestação. O filhote então vai ser expelido na hora do parto através de contrações muito fortes destes cornos uterinos, eles contraem e expelem o feto. Depois vem o que? A vagina, que nada mais é do que um tubo fibromuscular, tá? Que vai comunicar o colo do útero com a vulva, com a parte externa do aparelho reprodutor feminino, desta forma. Quando a gente fala de fêmea, eu vou falar de ciclo estral. Ciclo estral, aqui eu estou mostrando o ciclo estral do canino, tá? Da fêmea canina. Como é que começa? Eles são divididos em quatro fases: proestro, estro, diestro e anestro. O proestro é o início do cio. Como é que a gente identifica o início do cio? Como é que a gente identifica quando a fêmea está entrando em cio? Ocorre um aumento da vulva, tá? E começa então a formação de ócitos. Tá? Começa a ovulação, vai começar a ovular. O que a gente tem que ter em vista aqui? Algumas fêmeas vão ter sangramento durante esse período. O cão é tá? A fêmea canina tem sangramento durante esse período. E durante esse período ela chama o macho, ela atrai o macho, no entanto, ela não aceita a cópula, tá? Ela simplesmente aceita o macho, não aceita o macho. Depois desse momento, aí quando a gente fala em felina, o felino, nesse momento aqui, o proestro e o estro meio que se confundem, porque nesse momento aqui de início de cio, ela não ovula, ela vai ovular no estro, ao contrário da fêmea canina, que ovula no proestro. A fêmea felina vai ovular no estro, que é durante a cópula. Tá? No proestro aqui também, a fêmea canina não aceita o macho, então, como eu já falei, e se prepara a questão da ovulação.
E aqui acontece, a duração do proestro é de 2 a 7 dias, 5, 7 dias. Aí ela entra então em estro, que é a fase fértil, tá? Que é a fase em qual ocorre a aceitação do macho, vai acontecer a cópula e vai acontecer a fecundação. Aqui é onde para o sangramento e ela começa a aceitar. Isso aqui dura de 2 a 5 dias, o estro, na fêmea canina. Por isso que ela pode ter cria de mais de um macho, porque ela pode copular, por exemplo, em cada dia com um macho, e ela vai ter cria de vários machos ao mesmo tempo. Passou o estro, a gente entra então o quê? No diestro, que seria o tempo da fecundação até o parto. Tá? Caso não haja fecundação, esse tempo dura 2 meses, que é mais ou menos o mesmo tempo que dura uma gestação, de 58 a 63 dias, o tempo de gestação de uma cadela. Neste momento, a progesterona se encontra muito alta. Algumas cadelas aqui fazem a chamada pseudociese ou gestação psicológica, tá? Onde acontece todo o envolto de uma gestação sem ter os fetos. No momento que abaixa a progesterona, acabou esses 2 meses ou ocorreu o parto, o animal vai entrar em quê? Em anestro, que é a fase silenciosa, que é a fase entre um cio e outro. Geralmente nas cadelas de 4 a 6 meses dura essa fase silenciosa, é a fase mais longa do ciclo estral, não do cio, porque o cio vai se dar no proestro e no estro. Depois de estro e anestro não é mais cio, tá? Mas é ciclo estral. Então, o anestro, acabou o anestro, entra novamente para o proestro. Quando a gente fala também de macho e fêmea, a gente tem que falar de castração. Não botei nada nos slides, mas temos que sempre lembrar de castração.